Esperar voltar a gravação. Bom, voltou a gravação, então só para completar o que eu estava dizendo, né? O processo de L'Hopital é um processo que você vai aplicando ele até chegar em algo bacana, em algo que você saiba trabalhar. Bom, vamos fazer o próximo exemplo. Agora, esse aqui. Esse exemplo, você já começa vendo o seguinte: você não tem uma fração, né? Você não tem uma fração só, porque o L'Hopital ele é aplicável quando você tem uma fração zona. Você não tem uma fração zona nesse, você tem subtrações de frações. Então, o que você vai fazer? Qual que é a ideia principal desse daqui? É escrever em uma fração zona só. Então, você vai lá, se lembra da sua aula da oitava série, aplica a regra, né, para fazer soma de frações. Você vai ter seno de x sobre x ao quadrado dividido por x ao quadrado vezes seno de x. Aí você observa agora o seguinte: para onde vai esse termo de cima? Ele vai para seno de zero, que é zero, menos zero ao quadrado, que dá zero. Ou seja, ele vai para zero. E o de baixo, para onde ele vai? Ele vai para zero ao quadrado, que é zero, vezes zero. Mas zero vezes zero é zero. Então, você tem a indeterminação zero sobre zero. Zero sobre zero nos possibilita aplicar L'Hopital, certo? Eu venho aqui, então aplico L'Hopital. Então, esse aqui vai ser o limite de x indo a mais infinito de derivada do de cima. A derivada do de cima será cosseno de x menos 2x sobre a derivada do de baixo. A derivada do de baixo vai ser 2x seno de x mais x ao quadrado cosseno de x, certo? Muito bem. Agora você vem e observa o seguinte: para onde está... Opa, não posso mudar os limites aqui, continua indo para zero. Desculpa. Agora, para onde está indo o de cima? O de cima vai para cosseno de zero, que dá 1, menos 2 vezes zero, que dá zero, que vai dar... Oxe. Peraí. Isso, está certo, vai dar 1. E o de baixo, então você vê que você já não vai precisar aplicar o L'Hopital, porque se deu um número, uma delas, o L'Hopital não é aplicável. E o de baixo vai para onde? O de baixo vai para 0 vezes qualquer coisa dá 0, mais 0 vezes qualquer coisa que dá 0, ou seja, ele vai para 0. Certo? Então você tem uma coisa que dá 1 e a outra coisa que vai para 0. Aí você deve se lembrar que nós fizemos um resultado assim, ó. Se o limite do de cima vai para um número positivo e o de baixo vai para 0 e ele é maior ou igual a 0, então o seu limite é mais infinito. Ou se o de baixo for para 0 e ele for negativo, então o seu limite é menos infinito, certo? Então, eu vou já falar para vocês que esse limite vai ser mais infinito. Por quê? Porque o de cima é um número positivo, o de baixo vai para zero, e além disso, você consegue ver que o x está indo a zero pela direita. Então, o meu 2x seno de x é positivo. O meu x ao quadrado é positivo. O cosseno de x também é positivo. Consequentemente, o denominador, que é o 2x seno de x mais x ao quadrado cosseno de x, ele está indo a zero, mas ele está indo a zero, como que a gente diz, à direita, né? De maneira positiva. Por isso que esse limite dá mais infinito, tá? Estou usando aqui conteúdo da nossa, acho que, segunda prova, certo? Muito bem. Então, esse limite deu mais infinito. Agora vamos fazer o item C. Vejamos como fica o item C. O item C, novamente, ele tem uma soma, né? Uma subtração. Então, você não pode aplicar o L'Hopital direto.
Você vai ter que fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Você vai pensar, então, o seguinte, esse cara é o limite de x indo a zero, de seno de x menos x sobre x vezes seno de x. Aí você olha para esse cara e pensa o seguinte, horas, esse cara aqui vai para zero menos zero, que dá zero. E o de baixo? O de baixo vai para zero vezes zero, que dá zero. Uma coisa que vai para zero em cima e outra que vai para zero embaixo, eu posso calcular o loop tal. Aplicando o loop tal, eu vou ter o quê? Eu vou ter limite de x indo a zero, de derivada do numerador. Derivada do seno é cosseno. Derivada do x é menos 1. Agora, derivada de x vezes seno vai ser derivada de x é 1, dá seno de x, mais x derivada do seno, que é o cosseno. Certo? Agora, você observa o seguinte. Para onde vai o de cima? O de cima está indo para 1 menos 1, que dá 0. E o de baixo? O de baixo está indo para 0 mais 0 vezes 1, que dá 0. Então, você tem 0 sobre 0. Pode aplicar L'Hopital novamente. Em determinação 0 sobre 0, você pode aplicar L'Hopital novamente. Então, eu venho e aplico L'Hopital novamente. Aplicando L'Hopital novamente, eu vou obter o limite de x indo a 0 de derivada do cosseno é o menos seno. Derivada do 1 dá 0, dividido por derivada do seno, que é cosseno, mais, agora aqui é a regra do produto. Regra do produto. Derivada do primeiro dá 1 vezes o segundo. Mais, copia o primeiro, derivada do segundo, menos seno. Certo? Agora você vem e calcula quanto que vai dar esse limite. Bom, o de cima vai para menos, seno de 0 dá 0. Dividido por cosseno de 0 dá 1, mais cosseno de 0 que dá 1, menos 0 vezes seno de 0, que dá 0. Então, esse cara vai dar menos 0 sobre 2, que dá 0. Acabou. Pessoal, todo mundo entendeu esse exemplo? Ou alguém ficou com alguma dúvida? Me digam aí. Alguém Deu ficou para com alguma entender, dúvida? professor. Deu? Ótimo. Vamos ao próximo. Agora, calcule o limite de x indo a mais infinito do e a x vezes e menos 1 mais 1 sobre x elevado a x. Vamos lá. Quanto que daria esse limite? Primeiro, para onde que vai esse exponencial aqui, galera? Alguém sabe me dizer? X está indo para mais infinito, então esse termo vai para onde? Mais infinito. Vai para mais infinito, muito bem. Agora, observa agora comigo, só, deixa eu botar tracejado aqui. Só esse termo aqui, ó. Para onde que vai esse termo aqui? Alguém se lembra? Vai para E, muito bem. Esse termo vai para E. Então, tudo que está dentro desse colchete vai para E menos E, certo? Todo esse trecho aqui vai para E menos E. E menos E dá zero. Você tem mais infinito vezes zero. Você tem uma indeterminação. Mas essa indeterminação, para calcular ela, então eu quero usar o L'Hopital. Para isso, eu vou fazer que nem eu já ensinei para vocês. Eu vou transformar em fração. Uma maneira bem fácil de transformar isso em fração é copia o que está dentro do colchete
e coloca embaixo o inverso do exponencial. O inverso do exponencial é elevado a menos x. Todo mundo concorda comigo que isso daqui é verdade? Muito bem. Agora, eu observo o seguinte. O de cima, nós já vimos que vai para zero. O de baixo, você vê, né? Se o x vai para mais infinito, o menos x vai para menos infinito. E elevado a uma coisa que vai para menos infinito, vai para zero. Então, você tem aqui a indeterminação zero sobre zero. Por isso, você pode aplicar o L'Hopital. Aplicando a regra de L'Hopital, o que eu vou ter? Eu vou colocar, então, aqui, limite de x indo a mais infinito. Vou colocar a derivada do de baixo. Regra da cadeia. Derivada do de fora, derivada do exponencial, é o próprio exponencial. Vezes a derivada do de dentro. Derivada de menos x dá menos 1. Agora eu vou colocar a derivada do de cima. Para calcular a derivada do de cima, vou colocar aqui mais para o canto, eu vou usar uma coisa que nós fizemos previamente. Como que eu faço, galera, para calcular a derivada de 1 mais 1 sobre x elevado a x? Alguém tem uma ideia para mim de como calcular essa derivada? Como que eu faço para derivar essa função, galera? Alguém tem uma ideia? Não? A ideia é sempre a mesma. Eu penso no exponencial. Exponencial de a potência x vezes o ln de 1 mais 1 sobre x. Aí, a derivada disso vai ser o quê? Vai ser regra da cadeia. Derivada do exponencial é a própria exponencial. Vezes, agora, a derivada do de dentro. Então, vou usar a regra do produto. X vezes a derivada do ln. A derivada do ln vai ser 1 sobre. Estou usando a regra da cadeia novamente. Vezes, agora a derivada do que está dentro do ln. 1 mais 1 sobre x. A derivada disso é menos 1 sobre x ao quadrado. Certo? Vou colocar essas coisas aqui mais para baixo, para não confundir com o limite. Depois a gente vai chegar lá nele para calcular. Vou voltar nele para calcular. Agora, eu faço o seguinte. Agora só fazendo conta, né? Esse e elevado a x, blá, 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 é exatamente o que você tem. É o 1 mais 1 sobre x elevado a x, vezes o teu ln de 1 mais 1 sobre x, menos, aqui vai ficar 1 sobre x vezes 1 mais 1 sobre x. Aí você faz essa continha e vê que esse termo vai dar, então, 1 mais 1 sobre x elevado a x, ln de 1 mais 1 sobre x, menos 1 sobre x mais x vezes 1 sobre x dá 1. Pronto. Então, você tem esse cara. Então, eu venho agora e vou colocar, né? Por que eu fiz isso? Porque eu queria calcular a derivada do termo de cima, desse termo aqui. Encontrei quem é a derivada dele. Então, vou colocar aqui um pois. E vou, então, agora colocar a derivada que eu encontrei. Ou seja, eu vou copiar esse termo aqui, lá em cima. Eu vou pegar aqui na minha anotação. Deixa eu só ver se está igualzinho. Tá. Então, em cima, aqui no meu limite, eu vou ficar com... vou ficar com 1 mais 1 sobre x
x elevado a x, menos aqui, vai para e. Esse fator aqui, ó, o e, o 1 mais 1 sobre x, quando x vai para o infinito, ele vai para 1. Então, esse cara aqui, ó, esse ln aqui, ó, ele está indo para ln de 1. Mas ln de 1 dá 0. E esse outro termo aqui, ele vai para 0, certo? Então, o de cima está indo para e vezes 0 vezes 0. Certo. E o de baixo vai para 0. Certo. Então, você tem determinação 0 sobre 0. Então, você tem indeterminação 0 sobre 0. Aí, eu preciso agora calcular esse limite, que eu tenho determinação 0 sobre 0. Para calcular ele, eu vou aplicar o L'Hopital de novo. Mas, eu vou aplicar esse limite, vou aplicar para sem pegar essa parcela que deu o e, certo? Só o 0 sobre 0, tá bom? Eu vou então aqui congelar, vou chamar isso aqui de estrela. Eu posso já colocar aqui direto, né? Na verdade, essa... Não, vou congelar aqui, vou congelar. Então, eu vou congelar, e daí eu venho aqui. Para terminar estrela, note que... Agora eu vou calcular aquele outro limite que sobrou, que é o limite de x indo a mais infinito do ln de 1 mais 1 sobre x menos 1 sobre x mais 1. Tudo isso está dividindo por quem? Tudo isso dividido por e elevado a menos x. Certo? Então, quanto que vai dar esse limite aqui? Aí você vem e calcula. Isso daqui vai ser o limite. Bom, como a gente já observou acima, já observamos que esse termo vai para 0 e esse termo vai para 0. Então, eu posso aplicar o L'Hopital novamente. Aplicando o L'Hopital novamente, eu vou ter o seguinte, limite de x indo a mais infinito de... Agora eu vou derivar. Então, derivada do ln dessa bagaceira é uma regra da cadeia. Derivada do ln é 1 sobre o que está dentro. Vezes a derivada do de dentro. A derivada desse de dentro é menos 1 sobre x ao quadrado. Menos, agora, a derivada dessa fração 1 sobre x mais 1. Vai dar 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Aqui troca o sinal, né? Certo. Tá bom. Agora, embaixo... Tá certo. Agora, embaixo, eu vou ficar com a derivada desse exponencial, que vai dar derivada do exponencial ao próprio exponencial, e a derivada do menos x dá menos 1. Então, tem um menos aqui. Agora, a gente vai fazer essas continhas. Fazendo a continha do de cima, você vai ter menos 1 sobre x ao quadrado mais x. Porque é 1 vezes x ao quadrado. Estou fazendo a multiplicação normal. 1 vezes 1 e 1 mais 1 sobre x vezes x ao quadrado.
Então, você vai ter 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado, mais 1 sobre x vezes x ao quadrado dá x. Mais 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Lembrando que esse sinal está aqui. Tudo isso dividido por menos e elevado a menos x. Agora, eu observo o seguinte. Observo que esse cara vai dar igual ao limite de x indo a mais infinito de menos 1, posso fazer assim, menos 1 sobre x vezes x mais 1 mais 1 sobre x mais 1 ao quadrado. Tudo isso está dividido por menos e elevado a menos x. Agora eu venho e faço continha de fração. Então, eu vou ter em cima menos x mais 1 mais x, tudo isso dividido por x vezes x mais 1 ao quadrado. Aqui eu coloco uma tração de fração e vou colocar o meu menos e elevado a menos x. Agora, esse cara vai ser igual ao limite de x indo a mais infinito. Em cima, então, eu vou ficar com menos 1 sobre esse menos e elevado a menos x vezes x, x mais 1 ao quadrado. Aí eu tenho menos em cima e embaixo, posso cancelar esses sinais de menos. E agora eu vou calcular esse limite aqui. Esse limite, ele dá um pouco mais de trabalho. Agora esse limite vai ser o limite de x indo a mais infinito. Aí eu vou pensar assim, esse cara aqui vai ser 1 sobre e elevado a menos x. Agora, certo. Tá, antes. Tem que fazer assim, ó. E a x sobre x, x mais 1 ao quadrado. Agora, eu sei calcular o limite de e elevado a x sobre potência de x, que a gente já conversou isso várias vezes na aula de hoje. Pelo menos em 3 situações. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou manter esse x aqui e vou tirar do x ao quadrado também alguns x. Então, vai ser x vezes x ao quadrado. E aqui eu vou ficar com 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Consequentemente, eu vou ter aqui limite de x indo a mais infinito. De e elevado a x sobre x ao cubo vezes 1 sobre 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Aí você observa o seguinte, esse termo, quando o x vai para o mais infinito, esse termo aqui, você sabe que ele vai, 1 sobre x vai para zero, consequentemente esse termo vai para 1 ao quadrado, que dá 1. E esse outro termo aqui, para onde que ele vai? A gente pode calcular aqui abaixo, pois, vou colocar aqui, ele vai para limite de x indo a mais infinito, de e elevado a x sobre x ao cubo. O de cima vai para o infinito, o de baixo vai para o infinito, você aplica L'Hopital. Vai ter EAX sobre 3x ao quadrado. Novamente, o de cima vai para o infinito, o de baixo vai para o infinito. Você aplica L'Hopital de novo. E o próximo de novamente. O de cima vai para o infinito, o de baixo vai para o infinito. E agora, esse cara dá mais infinito. Então, veja que esse aqui vai para o mais infinito. Uma coisa que vai para o mais infinito vezes uma coisa que dá 1, então esse limite dá mais infinito. Certo? Agora vamos voltar para lembrar. O que a gente está fazendo?
A gente aplicou um monte de L'Hopital aqui, calculou um monte de limite, né? Precisamos nos lembrar. A gente quer calcular esse limite aqui, certo? Então, eu vou voltar nele. Então, a gente quer calcular esse limite. Vou colocar ele lá embaixo. Assim. Vamos voltar. Quero calcular esse limite. Vou tirar essas bordinhas aqui. Esse limite aqui eu quero calcular. Mas nós vimos que esse limite é igual a esse limite aqui, ó, que eu vou colocar. Esse limite é igual a isso. Certo? Vou tirar as bordinhas. E elevado a menos x. Vou colocar aqui de novo. Certo? Agora, você vê que acima nós calculamos o limite de ln, bababá, menos isso. Então, nós calculamos exatamente o limite dessa parcela aqui, ó. Ó. Esse aqui, vezes o que a gente calculou. A gente calculou o limite de ln de 1 mais 1 sobre x, menos 1 sobre x mais 1, tudo isso dividido por menos e elevado a menos x, certo? A gente calculou esse limite. Então, esse limite vai dar quanto? Horas, a gente calculou e viu que esse cara aqui vai para menos infinito, certo? Se ele vai para menos, mais infinito, vai para mais infinito. Deixa eu só... Isso. Então, você vai ter que esse cara aqui vai estar indo para, horas, essa parcela aqui vai para E, e essa parcela aqui, como a gente viu, ela vai para menos infinito. Então, esse limite vai para menos infinito, tá bom? E assim terminou o exercício. Um exercício não trivial, né? Não trivial. Porque você aplica o L'Hopital diversas vezes. Mas eu vou deixar para vocês meditarem um pouco mais nele, mas está feito. Tá bom? Muito bem. Diga. É do livro, né? Sim. Dá igual a mais infinito. Deu mais infinito? Sim. Deixa eu ver se tem algum onde a gente errou. Uhum. Tá. Cometi um errozinho nesse passo. Ah, sim, sim, já manjei onde eu cometi o erro. Aqui, ó. Quando eu coloquei a derivada desse cara, aqui, coloquei a derivada desse cara, ó, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Mas, na verdade, a gente tinha que calcular a derivada do menos ele. Então, era para ter um menos aqui, certo? E daí você tem menos com esse menos, dá mais. E daí, por isso, que dá mais infinito mesmo. Obrigado pela observação, tá? Então, no final, aqui. Então, esse cara vai para mais infinito mesmo. E o limite dá mais infinito e não menos infinito. Certo? Agora tá certo. Muito obrigado.
Seguindo. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Um exemplo mais simples. Vamos fazer agora alguns exemplos simples para vocês não saírem tão tristes. Só que é bom esses exemplos complicados, porque... 3 de 10, viu? Tá bom. A gente termina em 5 minutos. 5 minutinhos eu termino. A gente começou 5 minutos atrasado, a gente termina 5 minutos depois. Pode ser? Pode. Vocês aceitam? Permitem? Tá, joia. Então vamos calcular esse aqui. Esse aqui você a priori tem uma indeterminação. Qual a indeterminação que você tem? Se você aplica o limite direto, né, você teria 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 não está bem definido, certo? Mas daí o que você faria? Você faria assim. Esse cara, você pensaria em limite. X elevado a x é a mesma coisa que e elevado a x vezes ln de x. Aí você usa o que você já viu. Nós já calculamos e vimos que o limite de x indo a 0, de x à direita, de x vezes ln de x, nós já calculamos isso. Vimos que esse cara dá 0. Então, esse limite aqui que nós queremos calcular vai para e elevado a 0. E elevado a 0 dá 1. Tá bom? Muito bem. Fazer Acabou. mais um. Acabou. Deu 1. Certo? Falei que eu ia fazer um exemplo fácil. Próximo. Agora, se eu quiser fazer o limite de x indo a mais infinito de 1 mais 1 sobre x ao quadrado elevado a x. Quanto que vai dar esse limite? A estratégia aqui vai ser a mesma de cima. Eu vou usar a definição de potência. Então, esse aqui vai ser o limite de x indo a mais infinito de e elevado a x vezes ln de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Certo. Agora, para calcular esse limite, eu vou calcular o de cima, igual eu fiz antes. Vou então calcular. Professor, já fez a chamada? Sim. Então, eu vou calcular o limite de x vezes ln de 1 mais 1 sobre x ao quadrado. E esse limite vai ser... Pessoal, quem tiver compromisso, tá? Tiver que sair, pode sair. Eu já fiz a chamada mesmo, tá? Vai ficar gravado. Aí, eu quero aplicar o L'Hopital. A estratégia aqui para aplicar o L'Hopital é a mesma de antes, de fazer uma fração. Então, para transformar em fração, eu vou pensar assim, ó, ln de 1 mais 1 sobre x ao quadrado dividido por 1 sobre x, certo? Essa é a estratégia. Agora, você observa o seguinte. Esse cara, ele está indo para onde? Ele está indo para ln de 1 mais 1 sobre x ao quadrado vai para 0, quando x vai para o infinito. Então, vai para ln de 1, que dá 0. E o de baixo? O de baixo também vai para 0. Então, eu posso aplicar a regra de L'Hopital. Aplicando a regra de L'Hopital, eu vou ter limite de x indo a mais infinito da derivada do de cima. A derivada do ln é 1 sobre. Então, vai ser 1 sobre 1 mais 1 sobre x ao quadrado. Isso tudo multiplicado pela derivada do 1 mais 1 sobre x ao quadrado, que é a derivada do próprio 1 mais do próprio 1 sobre x ao quadrado, que vai dar menos 2 sobre x ao cubo. Certo? E tudo isso está sendo dividido pela derivada do 1 sobre x, que é menos 1 sobre x ao quadrado. Certo? Esse menos aqui com esse menos aqui pode morrer, fica mais em cima e embaixo. Agora eu vou ficar então com o limite de x indo a mais infinito, fazendo as continhas, né? Eu vou ficar com, em cima, 2 sobre
x ao cubo, estou fazendo uma multiplicação de fração, 1 com 2 e 1 mais 1 sobre x ao quadrado com x ao cubo. Então vai ficar x ao cubo mais x sobre 1 sobre x ao quadrado. Esse cara, então, vai ser o limite de x indo a mais infinito de 2 sobre, vou colocar em evidência o x ao quadrado mais 1, vezes x ao quadrado. Então, esse cara fica o limite de x indo a mais infinito de, sobre 1, de 2x, vou colocar aí embaixo, não vai caber tudo aqui, igual ao limite de x indo a mais infinito de 2x sobre x ao quadrado mais 1. Agora, você pode novamente ficar aplicando o L'Hopital diversas vezes. Ou, bom, vamos aplicar o L'Hopital mais uma vez aqui, só para ser mais direto. Esse vai para o infinito, esse daqui também vai para o infinito. Então, você pode aplicar o L'Hopital de novo, e daí você vai ter limite de x. Diga. Não deveria ser 2x ao quadrado, não? Não. Simplificou, não foi? Simplifiquei, exato. Exatamente. Aí fica em cima 2 sobre derivada desse cara, que é 2x. Pronto. Agora, o limite desse cara é 0. Então, deu 0. Então, vamos voltar. Eu queria calcular o limite desse bicho aqui. Mas aí eu escrevi esse bicho como sendo o exponencial desse cara. Então, é suficiente calcular o limite do de cima. O limite do de cima, estou calculando aqui. Quanto que deu ele? O limite do de cima deu 0. Então, o resultado do limite que nós queríamos calcular é e elevado a 0, que dá 1. Olha que bacana. Muito bem, pessoal. Eu tinha preparado mais alguns exemplos, mas acho que eu vou parar por aqui e na próxima aula nós continuaremos, tá? Próxima aula vamos nos focar. Vou terminar, dar mais 2 exemplos disso, do que nós fizemos aqui, mas o grande foco da próxima aula será o esboço de gráfico, certo? Vai ser um dos momentos mais importantes do curso. E depois nós vamos fazer também máximos e mínimos, e se der tempo a gente faz um pouquinho de primitiva e a gente fecha toda a ementa do curso. Beleza, pessoal, eu vou encerrar a gravação, mas como de praxe, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Mas obrigado pela presença de todos. E até a próxima. Tchau, tchau.